Graça e paz, igreja. Bom dia a todos, irmãos. Vamos começar com uma oração nesse momento? Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Queremos dar-te o nosso pequeno tempo aqui dessa semana ao Senhor, inteiramente a Ti. Por isso, Deus, sonda as nossas vidas. Faça com que a Tua palavra, que é viva, eficaz, possa penetrar ao íntimo do nosso coração, possa nos edificar, possa nos tornar mais semelhantes a Cristo. Pedimos ao Senhor mais do que confiantes, porque o Senhor é fiel em tudo o que faz. Que o Senhor seja exaltado nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste mês de março, nós começaremos uma série temática a respeito do tema que é a igreja. No caso, a Igreja do Bosque. E esse tema será sobre os pilares da igreja. E aí acho que talvez vocês já devem ter ouvido, né? Que os pilares da igreja hoje são quais? Simples, cristocêntrica e discipuladora. A série vai até o final do mês. E nós teremos o acréscimo de mais um pilar nesse ano, que é a igreja missional. E para que os irmãos possam compreender um pouco mais disso, nós traremos essa série de mensagens, então, todos a partir desse domingo até o último domingo do mês, né? E a gente pode chamar isso também, desses pilares, como a visão da igreja. Ou seja, é aquilo que a equipe pastoral tem para a igreja que almeja durante os próximos anos. Ou seja, a gente caminha de uma maneira objetiva, né? Não quer dizer que a gente faz isso de maneira efetiva e bem hoje, mas a gente caminha para um alvo, que é ser simples, cristocêntrica, discipuladora e agora missional. Ano passado nós fizemos uma série a respeito do livro de Efésios, né? A gente chama isso de série expositiva, quando a gente trabalha em cima de um livro e deixa ele trabalhar, trazendo a mensagem para nós. E agora a gente vai trazer uma série temática, ou seja, temas que são importantes para a Igreja do Bosque. Vai ter também em outros meses, tá certo? E como é a primeira vez que nós estamos fazendo a respeito dos pilares da igreja, ou a visão da igreja, nós deixaremos também gravado no YouTube, e todo aquele que quiser acessar, rever e entender melhor, vocês podem entrar lá no canal que vai ter uma playlist específica para isso. Então, o tema de hoje é: o que é uma igreja cristocêntrica? Qual que é o significado disso? O que significa dizer, então, por exemplo, como na canção que a gente leu, que Cristo é o centro de tudo que há, Ele é o centro de tudo. Normalmente essa é a resposta rápida para o que significa uma igreja cristocêntrica. Por isso hoje nós vamos trabalhar esse tema, certo? Vamos abrir o texto da Bíblia lá em Lucas 24, quem estiver com as Bíblias aí também. Por causa do tema da mensagem, eu vou utilizar outros textos também. Então, esse é alguns dos textos básicos que eu vou utilizar. Lucas 24, 36 a 49. A palavra de Deus diz o seguinte: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Sou um espírito. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, verso 40, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, é a palavra do Senhor. Por isso eu peço misericórdia do Senhor como pregador, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu povo seja edificado, para que possamos compreender mais da tua Escritura, Senhor. É isso que nós desejamos, Pai. Queremos que isso gere adoração em nosso coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, falar sobre o tema da igreja, para mim, é algo assim, muito precioso, muito rico. Tem tanta coisa a se dizer. E para mim, especificamente, é dessa maneira, porque nesse ano faz 12 anos que eu me converti. E a Igreja do Bosque foi minha primeira igreja. E quando eu me converti, comecei a frequentar a igreja, eu amava o ambiente da igreja. Eu simplesmente queria vir todo domingo, queria participar de todas as atividades da sala de jovens, queria estar com as pessoas. E o engraçado é que eu não sabia o porquê. Quando eu me converti, eu não tinha ideia. Eu não tinha palavras para pôr na minha boca para explicar a razão do porquê que eu gostava. Simplesmente eu ia. E o engraçado é que ao longo do tempo eu consegui colocar agora palavras nisso. E esse é o objetivo desse testemunho, desse breve testemunho. Naquela época eu pensava que a igreja era uma seita, né? Essa posição é engraçada, tipo uma pessoa aqui falando e todo mundo ouvindo. Mas depois eu fui descobrir que o pregador ele não fala de si mesmo. Ele fala da palavra, ele fala de Deus, do Espírito, de Jesus. E aí também eu vi que quando eu conversava com as pessoas, elas riam de coisas que eram simples, não precisavam de palavrão, não precisavam zoar as pessoas para ser engraçado. Parecia que as pessoas sabiam apreciar melhor a vida. Parecia que elas sabiam curtir a vida melhor, nas coisas simples. Tudo isso era motivo de comunhão, de risada, de estar junto, de ser igreja. Aí também na igreja, uma coisa engraçada é que eu comecei a falar com pessoas mais velhas, bem mais velhas do que eu. E não tinha nenhum outro lugar na vida que eu tinha esse mesmo contato. A igreja me proporcionou isso. E as pessoas que vieram e me alcançaram no dia que eu me converti, elas eram mais velhas também do que eu. Mas elas tinham algo que eu não sabia dizer o que era e eu queria. E aí eu comecei a frequentar a igreja. O que eu quero dizer com isso? É que a igreja é essa comunidade de pessoas que receberam um bem tão grande, mas tão grande, que a realidade, a maneira como elas vivem é diferente. A igreja é isso aí, é uma comunidade que você experimenta uma nova maneira de existir, de viver, porque esse bem é tão grande, que muda todas as suas relações, muda quem você é. E o nome desse bem é Jesus. Por isso, eu fui entender depois que esse grande tesouro, esse grande bem que eles tinham e eu não tinha, era o próprio Cristo. Por isso, voltando ao texto aqui, Michael Gonrin, um grande pastor, ele comenta a respeito desse texto assim: pensem da seguinte maneira, os discípulos tinham acabado de ver Jesus morrer. Eles estavam ali decepcionados, essa é uma boa palavra. Eles estavam ali angustiados, eles estavam confusos. Eles tinham depositado 3 anos da vida dele em alguém que eles tinham certeza que era o Messias. Eles não tinham dúvida. Eles sabiam que ele era o Messias. Juravam que eles estavam certos. E houve também outros falsos Messias que morreram. E alguns também morreram crucificados. E isso provava que eles não eram o Messias. E agora o próprio Cristo, que eles viram, morreu da mesma maneira. Ou seja, isso provava para eles que ele não era então o Messias. Só que de repente, nessa cena, Jesus aparece para eles ressurreto, com um novo corpo, perfeito, sem pecado.
E ele tem muitas coisas a dizer para os seus discípulos. Só que uma das coisas que ele diz para os seus discípulos, e das tantas coisas que ele tem para falar, ele ajuda eles a entenderem o Antigo Testamento. Percebam isso. Ele ajuda os discípulos a entenderem a história, a narrativa bíblica. Obrigado. Ele dá uma chave para eles entenderem o Antigo Testamento, que está aqui no verso 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E ele lhes abriu o entendimento. Esse entendimento fez com que também em alguns versos atrás, os discípulos dissessem: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus está mostrando aqui que a importância deles entenderem quem é Jesus para eles entenderem o Antigo Testamento. E não só o Antigo Testamento, mas toda a narrativa bíblica, toda a história do mundo. Essa é a história da Bíblia. É a história de quem você é, de quem Deus é a história de como tudo foi criado, qual que é a razão de todas as coisas, o propósito. Por isso, a primeira característica, irmãos, de uma igreja cristocêntrica é que ela tem em Jesus o seu maior bem e tem em Jesus a revelação máxima, plena, de quem Deus é. Ou seja, se você quer conhecer quem Deus é só você entender quem Jesus é. Ele é o mediador revelacional de Deus. Ele é o Deus visível. Ele mostra quem Deus é. Ou seja, todos os atributos de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, são atributos de uma pessoa. Isso são atributos pessoais. Isso dizem respeito a Jesus. Ele mostra qual é o propósito de todas as coisas criadas. Por que o mundo é desse jeito? Ele nos revela a natureza, o propósito, a origem e o destino de todas as coisas. Tudo bem. Aí você pode se perguntar às vezes, puxa, às vezes a minha leitura bíblica está meio chata, meu devocional estou meio desanimado, eu leio pouco, não estou conseguindo ter constância. Pode ser que você não está entendendo essa questão. Você até se questiona, puxa, por que eu preciso ler um texto tão difícil do Antigo Testamento? Para quê? Eu posso procurar uma pregação na internet, posso ir lá no YouTube para alguém me explicar isso, e eu não ter todo o trabalho de tentar entender isso. Irmãos, o que vai te ajudar a entender melhor as Escrituras é entender que a Bíblia, ela não é uma autobiografia de alguém morto. Ela não é história, por exemplo, de Jim Elliot, que realmente é edificante, mas ele já morreu. A Bíblia é a história de um livro de alguém vivo. E essa mesma pessoa que está viva, ela te ajuda a entender a palavra de Deus. Ou seja, Jesus ele vai te ajudar a entender, a ler, a compreender as Escrituras. Por isso, uma recomendação, um conselho bom, antes de você começar o seu devocional, a sua leitura bíblica, tenha um tempo de oração e ore: Deus, eu quero entender quem Jesus é, eu quero entender quem o Senhor é, me ajuda a entender as tuas palavras, esteja comigo durante a minha leitura, me ajude a entender as tuas palavras, porque o Senhor é um Deus vivo que está comigo lendo. Ou seja, Jesus é a chave de você entender a narrativa bíblica. Ao mesmo tempo, Ele também é a chave de a gente entender quem nós somos. Qual é o propósito da sua existência? Por que você nasceu? Para onde você está indo? Quando a gente vai numa biblioteca, quando a gente ouve também muitos congressos, muitas palestras, quantos livros não existem para nos trazer motivação, para nos trazer propósito, para mostrar quem nós somos, tentando justificar com maneiras vazias tudo isso, toda a nossa realidade. Por isso o povo de Deus tem que ser um povo aliviado, um povo descansado. Eles sabem a riqueza que eles têm em Cristo. Eles sabem o significado, o propósito da vida. O Rick Warren, ele fala num texto dele, no Vida com Propósito, que uma vida alegre é uma vida com propósito. Eu concordo, mas uma vida alegre é uma vida com Deus, com Cristo. Você sabendo que aquele que te ajuda a conhecer quem Deus é através de Jesus. Então, quanto mais você entende quem Ele é,
mais você conhece quem você é. Duas aplicações disso para a igreja de hoje. Primeiro, é que a igreja, ela tem esse papel formativo. Tudo o que a gente faz aqui, toda maneira que a gente constrói o culto, a nossa liturgia, por exemplo, tem um objetivo de formar em você Cristo. O que significa isso? A igreja é o espaço onde nós ajudamos e como corpo, nós participamos também e aprendemos com isso a ler Cristo em todas as Escrituras, em toda a Escritura, em todo o livro. Tudo aqui é feito para você entender essa nova maneira de se existir. Por que, por exemplo, a gente lê o texto da Bíblia e depois ora no culto? Porque a gente sabe que quem fala primeiro é Deus e depois o homem reage a isso. Outro exemplo, a igreja ela tem somente 2 sacramentos. A igreja católica tem mais, né? Mas a igreja evangélica protestante só tem 2, que são as 2 ordens deixadas por Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor. E o que é a ceia? A ceia é esse sinal visível, esse símbolo que você experimenta, você vê o sabor, você toca, é concreto, mas ele aponta para algo que aconteceu. Qual é esse fato? A ceia aponta para que Jesus perdoa os nossos pecados. Como? Através do seu sangue, através da morte do seu corpo. E isso é um sinal simbólico que representa algo visível para a gente, é palpável. Ou seja, a ceia é uma lembrança ao nosso coração da confiança que nós temos em Cristo. Apenas isso. Ela tem essa dimensão, então, vertical, que a gente olha, nós somos reconciliados com Deus. Mas ela também tem essa dimensão horizontal. A ceia a gente não pratica sozinho, a gente não pratica online ela. A gente não pode pegar uma torradinha e um vinho e fazer isso sozinho, como se eu fosse a igreja. A igreja a gente faz olhando para Cristo e olhando para o meu irmão ao lado. Por isso que a gente faz em comunidade, porque Deus nos reconcilia com Ele, mas nos reconcilia também com os nossos irmãos. É isso que Cristo faz. Então a igreja cristocêntrica entende que Jesus reconcilia você com Deus e com seus irmãos. Eu acho muito clichê, mas eu acho engraçado. Se você olhar para o seu irmão agora, se você olhar para a direita e para a esquerda, você enxerga nele o alvo do seu amor, do seu serviço. João 13:35 diz o seguinte: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O texto aqui, ele tem a igreja de Cristo, os eleitos, os salvos, como seu principal contexto. Ele está dizendo basicamente aqui, por causa do amor entre nós, entre eu, entre você, entre vocês irmãos, é que as pessoas conhecerão quem são os discípulos de Cristo. Então a igreja tem esse papel formativo de formar em nós esse caráter de Cristo. Pensa só, na escola a gente passa dias, horas, é muito tempo que a gente passa lá, né, gente? Aqueles que estão nela sabem disso. E ela tem um papel basicamente de te formar para passar numa prova ou de ter um conhecimento. Mas na igreja de Cristo é diferente, irmãos. Aqui a gente tem um papel de formar caráter, de formar virtudes. Porque aqui você aprende a ser generoso, você aprende a ser hospitaleiro, a ser gracioso, a ser paciente. Olha só como ela forma em nós, não é só conhecimento, mas é um conhecimento aplicável. Ela forma nossas virtudes. Essa é a igreja de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma segunda aplicação desse texto é que isso quer dizer que a igreja tem pouco a ver com a nossa realização pessoal, pouco a ver com as nossas vontades, com os nossos desejos. A igreja de Cristo, ela foi comprada por Cristo. Então quem dita a norma é Ele. É Ele que modela todas as coisas. É Ele quem diz como a igreja deve ser. Então nós não estamos inicialmente aqui na igreja porque nós gostamos, porque ela é da nossa maneira, mas porque nós somos salvos e incluídos no povo de Deus. Então sempre que nós olhamos para ela em relação a nós mesmos, nós sempre sairemos machucados.
Nós sempre encontraremos as falhas, sempre encontraremos um motivo para murmurar, esperando que ela atenda às nossas expectativas, às nossas demandas, à nossa maneira de ser. Mas aqui eu estou querendo dizer uma igreja saudável, tá certo? Mas sempre que a gente olha ela a partir de Cristo, nós começamos a entender que Ele é o princípio de uma igreja saudável. Ele é o princípio que modela uma igreja bíblica. Ele é o princípio que a gente faz a gente entender o que alguns teólogos dizem, por exemplo, como David Bosch, diz que a igreja não é composta de gigantes, apenas de seres humanos feridos que podem guiar outros até a cruz. Ou como um outro teólogo diz, com uma linguagem mais engraçada, a igreja é como um mendigo dizendo a outro mendigo, sei onde está o pão. É isso que nós somos em Cristo, somos falhos, somos ainda imperfeitos. Quando a gente olha a Deus, Ele é perfeito, Ele é absoluto. Mas quando a gente olha a igreja, a gente fala, como pode? Mas é isso, essa é a graça de Deus. Ele está reunindo um povo para reconciliar todas as coisas. Agora, um segundo texto que eu gostaria de meditar com os irmãos, se encontra em Mateus 28, 18 a 20. Ele, na verdade, é a continuação desse versículo 47, que em seu nome será pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Mas Mateus 28, 18 a 20, ele explica um pouco mais para mim com uma linguagem melhor. Ele diz o seguinte, né? Diz o texto da palavra de Deus: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, esse texto ele é conhecido como, o título, né? Até na NVI tem o título como A Grande Comissão. Comissão significa algo que você é encarregado de fazer. E como um grande pastor chamado Sproul disse, não se trata de uma grande sugestão, mas se trata de uma grande ordem de Deus. Não é opcional, é a ordem de Jesus para a sua igreja. Tratar sobre a missão da igreja, que é a grande comissão aqui, é algo extremamente complexo. Existem livros e livros que vão tentar justificar outras passagens de qual que é a missão de Deus. Um livro que ajuda a nos orientar muito bem nessa tarefa é um livro do Kevin DeYoung chamado Qual a Missão da Igreja? Vocês podem ler, ele é muito bom para vocês entenderem isso. E ele explica basicamente o que significa então missão. A missão é algo que a igreja faz, mas não é tudo que a igreja faz, mas é algo que ela deve fazer. E o que significa isso? Significa que a igreja existe para um propósito. Ela é chamada a fazer algo. Aqui a gente pode ver até no texto, né? Quais são os verbos aqui que Jesus usa como ordem. Mas no texto original, que é em grego, o único verbo aqui que é o imperativo é o verbo fazer, que é o, portanto, vão e façam discípulos. O vão, o batizando, ensinando, eles estão todos no particípio. Ou seja, a gente pode entender que todas as outras ações, elas são consequências do fazer, basicamente. Ele está explicando para você, irmãos, como você faz discípulos de Cristo? Ensinando, proclamando o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Igreja do Bosque, nós aqui, qual é a nossa missão? A nossa missão é sermos enviados ao mundo, participar do mundo, para fazer discípulos de Jesus de todas as nações, batizando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo e ensinando a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Essa é a nossa única tarefa, única chamada central. Essa é a nossa missão. Todos os esforços de uma igreja cristocêntrica devem ser usados só para isso. Ou seja, quando a gente pensa igreja cristocêntrica, ele é um termo um pouco, como é que eu digo? Ele é meio redundante. Ele é aquilo que a gente chama de pleonasmo, como a expressão subir para cima, né? Por quê? Igreja cristocêntrica é basicamente igreja. Não existe igreja que não é cristocêntrica.
Entende? Toda igreja que é igreja tem que ser cristocêntrica, mas a gente usa essa palavra para ajudar os irmãos, para nós como igreja, termos sempre essa convicção, para a gente sempre ter essa ênfase de que a igreja é de Cristo, e ela serve a essa missão. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que obedece à ordem de Jesus. Ou seja, ser cristocêntrica aqui possibilita ser simples, ser discipuladora, ser missional. E aí eu quero me ater ao verso 18, porque ele é muito interessante. Igualmente por causa do que eu expliquei anteriormente. Porque todas as consequências disso, de ser cristocêntrica, e da vontade de Deus nessa ordem aqui, elas repousam unicamente no verso 18. É por causa do verso 18 que a gente tem a única garantia, certeza e sucesso da missão de Deus. Tudo ele respalda nessa palavra aqui, no verso 19, escrita como portanto, irmãos. Portanto é aquilo que conecta a sentença do verso anterior a esses outros versos. Verso 18 então diz: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. A ideia aqui não é que Jesus ele tinha menos autoridade antes dele morrer e ressuscitar, certo? A ideia aqui é que enquanto Jesus estava vivo, a sua autoridade era vista, era respondida na esfera onde ele estava. Ou seja, onde ele estava, as pessoas viam a autoridade dele. Só que agora ele declara, irmãos, que a autoridade de Jesus não é mais local, ela é universal. Por isso, uma autoridade universal requer uma missão universal. O que significa? Significa que qualquer coisa, menos do que uma visão mundial para a igreja, é menor do que a expressão bíblica, é menor do que o mandato bíblico. A Igreja do Bosque, ela tem como missão proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas da nossa comunidade, não só para os japoneses. Ele tem como missão proclamar também para a cidade, para o país e para as nações. Essa é a visão bíblica, essa é a ordem de Cristo para a sua igreja. Por isso que qualquer coisa menos do que isso é menor do que a visão bíblica para ela. E isso tudo ao mesmo tempo, irmãos. Só que como a gente não pode ir para alguns lugares, a gente pode enviar, a gente pode sustentar, a gente pode enviar missionários. Algumas aplicações disso, então, irmãos. Quero fazer 3 breves aplicações disso. Primeiro, é que essa é uma frase que os discípulos mais precisavam ouvir. Pensa só, eles tinham certeza de que Jesus ia vencer o grande inimigo deles, que era o Império Romano. Só que agora eles veem Roma destruindo Jesus. Eles ficam abalados, decepcionados. E aí eles recebem uma frase que dá a eles todo o ânimo, todo o vigor, que é: toda autoridade me foi dada. Essa frase ela é gloriosa, ela é excelente, ela é perfeita para os discípulos. Jesus sabia o que eles precisavam ouvir para a fé deles, que estavam abalada. A figura aqui remete ao texto de Daniel 7. Daniel 7, 13 a 14 diz o seguinte. Vou colocar aqui da NVI, peraí. Daniel 7, 13 a 14, diz o seguinte, a palavra de Deus. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Ou seja, aquele que governa os céus e a terra, que é o próprio Cristo, ele já é mais do que triunfante nessa missão. Entende, irmãos? Quando a gente ouve que a nossa ordem aqui como igreja é fazer tudo isso, é ter o zelo pelas nações e não só pelo nosso bairro,
Gente, isso cairia um peso gigantesco em nosso coração, traria uma pressão de caramba, quanta coisa eu tenho que fazer. Mas aí Jesus, ele tem claro que o verso 18 te alivia de toda preocupação. Toda essa missão já foi mais do que bem sucedida, mais do que garantida. É nela que repousa toda a nossa confiança, todo o nosso alívio, todo o nosso descanso de que essa missão vai dar certo. Eu quero que vocês entendam uma dimensão pessoal de compreender essa realidade, de contemplar o próprio Cristo como autoridade. O texto de Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele conta a história de do primeiro mártir da igreja, que é Estevão. E Estevão, o texto conta assim a história dele, né? Ouvindo isso, as pessoas que estavam na sinagoga, no sinédrio, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que vai ser o futuro Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão foi um homem que morreu apedrejado. Se uma pedrinha dói, imagina milhões de pedras para te matar. O contexto aqui é que o sinédrio, que essa era a reunião dos líderes judeus, eles não tinham autoridade para sentenciar alguém à morte. Eles não tinham competência legal. É o mesmo caso de Jesus. Por isso que Jesus é levado ao Império Romano para ser morto. Porque os judeus não podiam matar. Eles não tinham competência legal para isso. E aí o Hernandes diz que a morte de Estevão aqui é puro linchamento. Foi uma espécie de explosão de ira cega e incontrolada, porque eles não podiam fazer isso. Mas porque a fala de Estevão provocou a ira deles, eles o mataram à apedrejada. E Estevão morreu como? Em paz. Ele contemplou a mesma cena de Daniel, ele contemplou a mesma autoridade de Cristo que ele tem. Ao lado direito do trono de Deus. Quem senta ao lado direito, ele é representante de Deus. Normalmente ele é o primeiro-ministro, ele é aquele que age. Ele contemplou Cristo ali naquela posição, em defesa dele. E ele morreu em paz. Ele morreu tranquilo. Acima de tudo, ele morreu intercedendo pelas pessoas que estavam matando ele, igual Jesus. Ele ora: Deus, não considere estes meus irmãos culpados de tamanho erro. Quem é capaz de fazer isso? Somente alguém que compreendeu a autoridade de Cristo. E olha só, essa oração, essa intercessão de Estevão, ela é respondida. Quem não para aí nesse capítulo e continua, um dos que ele pediu era Saulo. E Saulo, ele é o quê? Salvo. Deus responde a oração de Estevão na sua morte. Ou seja, sempre que a igreja perde essa visão da autoridade de Jesus, o seu zelo pela evangelização começa a se esvaziar. A sua disposição em amar as pessoas começa a ruir. A sua vontade, a disposição de participar da missão de Deus começa a se dissolver. Toda vez que a gente perde essa visão. Porque aquele que te amou o suficiente para morrer numa cruz por você, hoje ele está no comando de tudo. E isso é mais do que aliviador. Isso é uma vida de descanso, é uma vida de paz. Segundo, Jesus, ele recebe essa autoridade. Por isso que ele fala: foi-me dado. Como assim Jesus recebeu? Isso quer dizer que ele não tinha? Isso quer dizer que era menor? Simples, irmãos. Jesus, ele conquistou, ele mereceu isso. Ele merece essa autoridade. Filipenses 2 diz o seguinte, em 8:9: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso,
Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus diz por isso, ou seja, o caminho de Cristo, o seu sofrimento, foi aquilo que lhe fez com que ele merecesse. Todo o trabalho dele, todo o labor dele, resultou numa coisa, na autoridade que ele tem hoje. Esse é o salário do seu labor, da sua conquista. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus fez por merecer, ele recebe essa autoridade merecida, conquistada pelo seu sangue, pelo seu corpo, pela sua obediência. Jesus, ele foi o verdadeiro Adão, o Adão que passou no teste do jardim, só que dele foi num deserto. Jesus, ele é o perfeito rei, ele cumpriu em retidão e justiça. Ele, em todos os sentidos, ele contempla a narrativa bíblica, sendo aquele que foi o melhor, o excelente, o verdadeiro profeta, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote. E a vida toda ele fez, porque nós não pudemos viver essa vida perfeita. Ele cumpriu todas as leis, e por causa da obediência dele, e ele contemplando a alegria que estaria por vir, ele suportou a cruz por mim e por você, e por causa disso, hoje nós podemos viver essa vida mais do que confiantes na missão de Deus. Então, uma igreja cristocêntrica é uma igreja que entende que ela foi conquistada por Cristo, e o custo dela, que é a alegria dela, foi a sua vida, foi o mérito de Jesus. Por isso ele nos mostra como a igreja deve ser, como a igreja deve caminhar, quais são as normas da igreja, como que a igreja deve ser. E por último, concluindo, o texto do Ronaldo Lidório, um dos grandes, quer dizer, a maior referência que nós temos hoje de missionário transcultural, ele tem um texto, um artigo, que ele mostra o estudo da palavra armadura. Ele diz o seguinte, que a palavra armadura, ela aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Ela aparece em Lucas 11, quando ele fala sobre amarrar o valente, e eis que vem um valente mais forte que tira a armadura dele. A gente sabe que o valente é Satanás, e o maior valente, é aquele que é maior, é o próprio Cristo. E ele tira a armadura dele. O outro texto é Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, para a gente se revestir dessa armadura. Ele mostra que essa palavra, no contexto da época, ele tinha um significado maior do que aquilo que a gente tem como básico. A gente pensa basicamente que a armadura é o quê? É um instrumento que a gente usa para se proteger de uma flechada, de uma espada. É algo que protege a nossa vida. Mas o contexto da época aqui é que a armadura mostrava a quem ele respondia. Então, na guerra, um oficial ele era enviado usando uma armadura para mostrar o peso que ele tinha da figura do imperador. Quando uma pessoa levantava uma espada contra essa pessoa que estava usando essa armadura, ele tinha certeza de que ele não estava só empunhando essa espada contra esse homem, mas contra aquele quem ele respondia. Então, era uma afronta ao imperador. Então, a armadura representa a autoridade de quem o enviou. E quando ele estava traduzindo a Bíblia, ele foi missionário durante alguns anos com os povos indígenas e também na África, e ele é um grande leitor do grego e do hebraico. Quando ele estava traduzindo a Bíblia para o dialeto indígena Concomba, ele foi lá, e todo missionário que trabalha com tradução, ele pega a tradução e ele precisa testar no povo, para ver se realmente é a linguagem deles. E o povo diz o seguinte: em nossa cultura, somente investimos em alguém da autoridade do chefe quando ele é enviado a uma missão especial. Como, por exemplo, adentrar numa aldeia inimiga, ou representar o seu povo numa festa, ou quando você tem um conflito tribal, ele vai lá para levar a mensagem de paz. Ou seja, até o povo aqui, indígena, entendeu a figura de linguagem aqui. O quanto representa essa armadura? Essa armadura, ela é utilizada somente para aqueles que são enviados. Ele não tem uma representação somente de proteger, mas ele representa a autoridade de quem o enviou.
E aí eu lhe pergunto, com base nesse texto de Mateus, a autoridade de Cristo para quê? Para que nós temos essa sentença? Para sermos enviados. Portanto, a igreja de Cristo hoje e sempre, ela tem uma missão. Ela é revestida de autoridade por causa de um propósito, irmãos: sermos enviados ao mundo. Amém? Isso é uma igreja cristocêntrica. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, Pai, queremos agradecer, queremos render graças ao Senhor. Queremos reconhecer que quem tem sustentado tudo isso, quem tem nos imbuído com graça, com verdade, com poder, é o próprio Cristo. Não há palavras humanas, não há ação humana que é capaz de sustentar a tua igreja, porque é o próprio Cristo que nos sustenta. Por isso clamamos ao Senhor, Deus, para que, assim como Estevão teve essa visão do alto, cada um dos nossos membros, assim como eu, possamos contemplar a autoridade que o Senhor tem sobre todas as coisas, possamos experimentar desse conhecimento, que a gente seja formado por essa verdade em nosso íntimo. Transforma-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, dessa inércia, que nós possamos ser, mais uma vez, convictos dessa realidade, que nós fomos enviados ao mundo para proclamar uma verdade, para batizarmos, para discipularmos, para ensinarmos as pessoas a obedecer a Cristo. Que isso seja um grande alívio para o nosso coração e não um grande pesar. Nós oramos, Pai, confiantes em Ti, no poderoso nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o Lucas, que estará trazendo a palavra no momento missionário.